Mais um Papo Mineiro e hoje nós temos aqui o executivo Marcos Vinícius Boffa, atual diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Belotur, e ele vai contar um pouco dessa sua trajetória até chegar à Belotur e os desafios que a Belotur traz para ele como executivo. Bem-vindo, Boffa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aí desse seleto grupo de convidados do Papo Mineiro. É muito feliz. E vamos lá, vamos trocar umas ideias, tentar aí passar um pouco da minha Conhecer um pouquinho você, né? Porque as pessoas, a gente conhece às vezes a pessoa profissional, mas não conhece as pessoas mesmo, né? Conhecer um pouquinho você, né? Onde você nasceu, o que você estudou, né? Se casou, tem filho, tem neto, tem variedade por aí de pessoas que vão contando as histórias. Tá bom. Então a palavra é sua. Obrigado, Hernani. Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Nascido em Belo Horizonte, no Prado, né? Morei muito tempo ali naquele bairro residencial que hoje já tem outra cara. Da moda, né? Hoje é da moda. Hoje é da moda, né? Meu pai, ele foi militar, né? Foi chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Belo Horizonte, e então eu nasci ali muito perto do DI, né? Que era o antigo DI, que é na Rua Rubi, eram 2 quadras de onde ficava o que hoje eu acho que é a Academia da Polícia Militar, alguma coisa assim. Né? Justamente. Dali, minha formação, né, foi muito de... Passei pelo Pandiá Calógeras, Isabela Hendricks, né, me formei no Isabela Hendricks e depois fui fazer Universidade Federal, curso de Geografia. Né? Oh, que legal! Eu até brinco que vim parar no turismo talvez para cumprir um ciclo, né, que se iniciou com a geografia e que chegou, né, no turismo. Tanto, curiosamente, né, o curso de turismo que nós temos na Universidade Federal, ele está no IGC, né, no Instituto de Geociências. Então, eu lembro que faz 2 anos, eu acho, antes da pandemia, eu fui convidado para falar lá num seminário do curso de turismo e eu fiquei muito feliz assim de rever o IGC depois de tanto tempo, né, e estar ali naquela situação. Depois disso, eu fui morar na Europa, fiquei 1 ano vivendo em Barcelona e retornei e trabalhei na Superintendência de Museus de Minas Gerais, como geógrafo, na equipe técnica. Na época, inclusive, a superintendente era a querida Priscila Freire. Oh, que maravilha! Né? Adoro Priscila, viu? Adoro a Priscila. Pessoa ótima. Inteligente demais, né? Sim. E ali eu fiquei, acho, se não me engano, 2 anos. Depois fui para a diretoria de planejamento da Secretaria Estadual de Cultura. Fiquei lá mais 1 ano e pouco, na época da Nízia Werneck, né? E isso, então, o que? 80, né? Começa a falar aqui, acho que isso foi até o final dos 80. Nos 90, aí eu fui mais para a área de eventos, trabalhei um pouco com produção de shows. Você foi na Malab Produções? Não, eu nunca fui da Malab. O Malab sempre foi um parceiro, né? A gente sempre fez projetos juntos. A gente fez mas aí já é mais final dos 90. Nos 90 mesmo, eu retornei para o serviço público. Eu fui trabalhar como assessor na Secretaria Municipal de Cultura, né? Na época do Patrus Ananias, e a secretária era Antonieta Cunha. E aí eu trabalhei lá 1 ano, depois fiquei 2 anos numa comissão que coordenava os eventos preparativos do Centenário de Belo Horizonte.
essa comissão ficava no gabinete do Patrus e era coordenada por José Maria Cansado. Eu era uma espécie de braço executivo do José Maria Cansado, né? E nessa época, inclusive, a gente fez algumas ações, alguns projetos. Teve uma temporada internacional de poesia, teve um projeto sobre a Lagoinha também, teve um festival independente de rock que nasceu mais ou menos na mesma época do que o festival de teatro, o FIT, né? E aí, depois desse período, aí sim, eu fui totalmente para a iniciativa privada, criei uma loja de discos que chamava Motor Music, que era ali na Savassi, na Paraíba, com Confidentes, talvez uma galeria que tinha ali, que ainda existe, né? E essa loja ela acabou se transformando numa produtora de turnês. Então a gente começou a organizar turnês de grupos internacionais de rock independente e tal, e criamos uma espécie, eu diria que uma reputação interessante nacional, porque a gente passou a trazer grupos que eram espécie de objetos de desejo de muitos adolescentes, né? Com isso também a gente começou a ter um reconhecimento muito grande em São Paulo, porque a gente, evidentemente, mesmo fazendo esses shows aqui, a gente dependia muito do mercado de São Paulo, né? Que era onde a gente conseguia boas bilheterias, né? Era mais ou menos a âncora da turnê, era realmente o show de São Paulo, né? A gente muitas vezes trazia para o Belo Horizonte, quase que empatava, né? Ou às vezes até perdia um pouco de dinheiro, mas como éramos de Belo Horizonte, a gente fazia, né, esses shows em Belo Horizonte. Aconteceu até em alguma ocasião de a gente ter uma oferta para fazer o show em outro lugar e a gente falar, não, vamos fazer em Belo Horizonte. Mas também já aconteceu de ter uma oferta e a gente falar, não, vamos fazer nesse outro lugar, porque talvez não dê muito certo. Enfim, era um processo aí que foi até, basicamente, eu acho, foi até 2000 e pouco, mas um pouco antes disso a gente criou o Eletrônica, que foi um festival de música, mas não só eletrônica, envolvia outros estilos, vamos dizer assim, de novas formas musicais. E aí sim, a gente tinha a sociedade com o Malab, né? Eram alguns sócios, e a primeira edição, inclusive, foi na Serraria Souza Pinto, né? E bem no início da serraria. E depois a gente, 2000, não fizemos a edição, mas fizemos 2001, 2002, 2003, 2004. E sempre com patrocínio da Telemix Celular, que depois eu acho, não sei se a gente chegou a pegar no Eletrônica, se a gente chegou a pegar a Vivo, porque teve essa mudança. Né? E com essa trajetória, acabou que em 2004 eu fui convidado a fazer parte do grupo, né, da coordenação artística do Sonar, a edição brasileira do Sonar Festival, que é um festival de música eletrônica que existe até hoje em Barcelona, é um dos festivais mais importantes que existe no mundo, né? E eles, através na época era CIA, que depois virou Time for Fun, eles compraram os direitos de realizar o festival e os diretores do festival falaram, não, a gente queria que você estivesse envolvido com a programação artística. E aí eu mudei para São Paulo e fiquei em São Paulo entre 2004 e 2017. Nesse período, casei, tive um filho, fiz muitos festivais, né? Trabalhei muito para o Sesc, fiz muito projeto para o Sesc, mas eu fiz mais 2 edições do Sonar no Brasil, uma em 2012, outra em 2015. Eu fiz o Planeta Terra Festival durante 5 anos como diretor artístico. Eu fiz o Motomix, eu fiz o Nokia Trends. Trabalhei para a Red Bull como
diretor, não diretor artístico, mas como que eles chamam de booker, né? Era um sistema de bookers internacionais, de contratantes internacionais, e que eu era o contratante da Red Bull para a América Latina, né? Trabalhei finalmente para áudio, né, que é uma casa de shows de São Paulo, ligada ali ao grupo do Tobal, né, o grupo que tem o Espaço das Américas, que tem o Villa Country. Eu fiquei ali um tempo, quando finalmente, então, recebi o convite do Malab, amigo, parceiro de tantos projetos, para assumir a direção, uma das direções, né, da Belotour. E aí eu achei que era um tempo interessante de voltar para Belo Horizonte, rever minhas raízes. Meu pai, nessa época, ainda estava vivo, também tive um pouco essa intuição de que seria um momento de eu ali passar com ele os últimos momentos da vida dele, né? E mais recentemente, quer dizer, foi também antes da pandemia, 2019, meu filho veio a residir aqui comigo. Olha, que beleza. Então a mudança foi muito boa. Foi. Né? Posso Mas que reclamar, né? experiência linda em festivais de música. Muito bom. Não sabia que você tinha experiência toda em festivais de música, não. Não, Música internacional. eu trabalhei muito tempo, né? Esses 13 anos foram basicamente com festivais. E aí você começa também, que é uma coisa que eu sempre fiz, talvez por essa natureza da minha formação de geógrafo, né? Sempre gostei muito de viajar, né? Então, essa parte de network, você começa a circular, né? Então, eu sempre ia nos principais festivais. Eu fui júri do Transmediale, que é um festival de arte eletrônica de Berlim. Eu fui júri do Ars Eletrônica, que é um festival de Linz, na Áustria, que também é muito importante assim nesse cenário. Participei de muitos eventos em Montreal, que tem um festival também muito bacana chamado Mutec, né? Então, assim, essa parte de networking, assim, eu sempre gostei muito e foi até um tanto que eu tentei trazer também para a minha recente experiência na Belotour, né? E eu acho que eu acho que fica um pouco mais claro quando você olha assim os eventos que a gente tem feito, os seminários, a temporada internacional de gastronomia, né? A gente está indo agora semana que vem para a 4ª edição do seminário de cidades e destinos turísticos inteligentes, sempre com uma quantidade bastante razoável assim de convidados internacionais, de pessoas que têm uma trajetória importante na discussão dessa questão da inovação e da tecnologia aplicada ao turismo. Isso mesmo. Muito bom, viu? Gostei de saber dessa experiência sua. Pode contar muito disso ainda, muito mais, né? Tá bom. Não aqui, né? Porque aqui é um tempo pouco, mas você pode fazer uma palestra contando isso para nós, essa experiência sua, muito importante, né? Que às vezes a gente percebe assim, um pouco ainda de amadorismo em festivais, né? Na capital Sim, mineira. Precisa realmente profissionalizar, né? muito bem. Me conta aí agora, os desafios da Belotour, como é que foram? Como é que você chegou na Belotour em É, 2017? Como é que foram os desafios, né? Você mudou de cargos? na realidade, eu não cheguei a mudar de cargos, né? Assim, teve uma época que eu acumulei 2 diretorias, né, de promoção e marketing e a de políticas de turismo e inovação, que é a que eu estou, né, desde o início respondendo por ela, e onde que realmente eu também me sinto mais, sei lá, com Mais confortável. mais confortável, com mais segurança, né? E acho que nesse sentido a gente conseguiu aí desenvolver, né, alguns projetos, né? Eu acho que pensando assim nos temas principais, né, que seria a governança e a parte de inovação, né? Então a gente conseguiu realmente, tivemos aí 2 anos de experiência com o Dialoga, que eu acho que tenho muito orgulho desse projeto, assim, Sim. porque trouxe realmente uma qualificação, uma aproximação, um nível de trocas com o trade que não existia antes, né? Então a gente conseguiu realmente resgatar essa aproximação da empresa municipal de turismo com o trade,
acho que temos muitos desafios ainda para avançar, mas acho que também conseguimos dar bons passos, sobretudo pensando que tudo isso foi desenvolvido praticamente nesse grande hiato, vamos dizer assim, da pandemia, né? E na parte de inovação, que desde da chegada, assim, a gente já fez um projeto que foi muito bacana e repetimos eles durante algumas ocasiões no Carnaval de Belo Horizonte, que foi com o P43, né, que é um projeto do Departamento de Química da UFMG, coordenado pelo... Como é que é o nome dele, gente? Agora me sumiu. É um professor que... Ele é professor de inovação, ele tem um doutorado de inovação, né, lá na UFMG também, e foi muito bacana. Então, sempre, desde o início, a gente procurou essa aproximação com a academia, né? Fizemos algumas aproximações com a UFMG participou da primeira edição do Dialoga, né? Temos aí sempre buscando, né? Fizemos um projeto com o Sebrae, com parceria também com a UENG, né? E agora esse novo projeto, que é o T3, né? Que é Tendências, Turismo e Tecnologia, onde a gente teve a felicidade de ser escolhido entre os finalistas do desafio Turistec do Ministério do Turismo da Acalua, entre os 8 finalistas, na edição agora 2021. Né? Ontem foi realizado a premiação, foram 3 premiados, né? Infelizmente não ficamos entre os 3, mas já, né, uma grande satisfação É um passo, né? ter ficado entre os finalistas e um projeto muito bacana, porque ele, através do chamamento público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para parcerias de inovação, a gente conseguiu criar, então, essa parceria que envolve Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Belotur, Max Milhas, né, que é uma startup de renome nacional, e o Sebrae. Então, assim, a gente ficou muito feliz com esse projeto. A gente agora está no momento onde temos 8 startups passando por um processo de pré-aceleração, e as startups que forem escolhidas, se não me engano, entre as duas, o primeiro prêmio vai ser uma visita de uma semana no Nest, que é um centro de inovação turística de Lisboa. Que legal. E aí conseguimos esse contato, né? Porque o diretor do Nest, ele participou de um dos nossos eventos o ano passado, daquela série de conversas que a gente teve durante o Dialoga, o Roberto Antunes, né? E ele aceitou, então, essa nossa provocação e conseguimos as passagens para que as pessoas possam estar, né, tendo essa experiência. E o segundo, eles vão participar do Rio Conference, que é um evento que acontece em janeiro, que vai ser muito bacana. Assim, eles vão ter oportunidade de fazer, né, network, apresentar seu trabalho, que a gente também acha que é relevante assim, para essas empresas que estão começando. Né? Isso mesmo. E, então, eu acho isso, né, pensando... E um terceiro, não menos importante, eu acho, projeto que também eu me orgulho muito de ter estado junto com minha equipe na Belotur, né, com Ana Gabriela, Flávia Werneck, enfim, muitas outras pessoas, assessoria de comunicação, que foi, e também todo o trade, que foi o processo da candidatura de Belo Horizonte à cidade criativa da gastronomia, né? Que foi realmente um processo colaborativo muito importante e que a gente, no caso, foi muito bem sucedido, tendo a designação no final de 2019. Né? Isso. E agora a gente está aí... Em 3 anos, 2 cursos da Unesco, 2 titulações da Unesco. Né? Em 2016 foi o Patrimônio Cultural, o Conjunto Moderno da Pampulha. Em 2019, a Cidade Criativa da Gastronomia.
É isso Muito aí. merecido, né, Bofa? Porque realmente a comida de boteco começou em Belo Horizonte, né? Se Sim. expandiu por todo o país. Não, Né? eu E outros acho. festivais também, né? São 70 festivais por É, ano em Belo Horizonte. eu acho que além disso, né, Fernando, a gente o que eu brinco, que a gente é a porta da cozinha de Minas Gerais, Sim, né? Então, assim, a porta de entrada, que no caso de Minas, eu acho que diz muito, né? Eu acho que a gente recebe muito pela cozinha, não tem né? dúvida. É, Então, assim, eu acho que era quase que um reconhecimento, né, por toda essa tradição, por todo esse patrimônio alimentar que nós temos no Estado, aliado, né, a uma política de segurança alimentar em que Belo Horizonte realmente tem uma trajetória também muito impressionante, né, de, de algo como 30 anos, né, de uma política de segurança alimentar que também tem um reconhecimento nacional e internacional, né? Então vamos dizer, foram esses, na minha opinião, os dois pilares que fizeram da candidatura de Belo Horizonte uma candidatura bem-sucedida. é. E tem várias políticas, né? Então, a política pública da gastronomia é um guarda-chuva muito grande, né? Então, Sim, são várias ações, são várias essas questões, produtores, questão alimentar, manuseio de alimentos, vai por aí. Sem falar é. nos bares e restaurantes. Não, a cadeia de valor, né, no caso da gastronomia, ela vai desde o produtor primário até o terciário, né? E sem dúvida que a gama de eventos, né, que existem em Belo Horizonte relacionados com isso, todo também essa movimentação da produção de cerveja artesanal em Belo Horizonte, são aspectos muito interessantes que eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande de Sim, trabalhar, né, e de realmente transformar o destino num destino turístico gastronômico, né? Eu acho que ele tem esse DNA, mas esse DNA ele tem que se qualificar, ele tem que se, né, ter aquilo que a gente diz, os produtos nas prateleiras das agências, para que realmente seja visto, né, como um destino turístico gastronômico. é, Lógico que todo esse processo da pandemia impactou muito o setor, né, de bares e restaurantes, e agora a gente está aí, né, tentando retomar, né, as atividades econômicas para que esse setor consiga se restabelecer e consiga ter o mesmo papel que tinha antes da pandemia para a cidade, enquanto imagem, enquanto economia, enfim. mas é interessante também, Mofa, porque a gente percebe né, que na pandemia também, tanto a Belotur como o Convention, né, como as entidades, elas foram se preparando para essa retomada, né? E a retomada começando a se dar até talvez mais acelerado que se esperava, não é Temos, verdade? é, é complexo, né? Porque quando a gente olha, lógico que eu acho que a gente tem um horizonte, né? Os números estão aí, mas a gente também tem situações que agora a gente olha para a Europa que nos assusta, né? Então que a gente não pode desconsiderar como se não houvéssemos vivido todo esse processo de pandemia, Evidente, né? não tem Porque dúvida. são muitas questões que a gente não tem controle e que se a gente, né, assim, é difícil porque é uma questão cultural, né? Nós somos, né, um povo Alegre, latino, um povo de rua, um povo que tem essa, né, aquela famosa frase, nós não temos mar, mas nós temos bar, mas talvez a gente vai ter que repensar né, as experiências ou ter um pouco mais de calma, mas enfim, né? isso Estamos aí mesmo. para atravessar esse momento, né, e da forma mais consciente, mais segura e mais responsável possível. A cidade foi, né? A cidade teve um Sim, papel muito importante com a pandemia, hoje já está
com 80 e tantos por cento da primeira dose, mais de 70% da segunda. Então, isso, a questão desse trabalho de vacinação foi muito bom. Eu queria voltar um pouco, a gente não dialoga, conversa muito sobre Conferência Municipal de Turismo, também sobre um novo plano municipal de turismo, e eu vejo que você se entusiasma muito com isso. Sim. Né? Eu acho, né, Nani, que a gente tem que seguir esse processo, né? E eu acho que, como eu disse no início, foi muito importante a gente recuperar esse relacionamento com o trade. A gente acha que ainda temos que trazer mais ainda participantes, temos que ter mais engajamento, temos que ter, né? Agora, talvez seja o momento que no ano que vem a gente consiga presencialmente fazer desse processo um processo mais rico, né? Um processo de encontros, de conversas. Nós temos aí, né, essa semana mesmo, aprovado o regimento interno das câmaras temáticas do Conselho Municipal de Turismo, que eu acho que são também estruturas fundamentais para a gente pensar uma conferência municipal de turismo, É né? um sistema, né? É um É, sistema, né? para pensar um plano municipal de turismo. Eu acho que ali a gente já tem, entre a oferta, a demanda turística e a questão da governança, os eixos principais que deverão ser trabalhados numa conferência e, consequentemente, num plano. Né? E um plano, que é aí que eu acho que é o grande desafio, um plano que não seja um plano acadêmico, que fique ali um documento encostado nas estantes e nas prateleiras, mas que ele consiga ter alguma visão de futuro, alguma projeção de possíveis cenários, né, do que o destino Belo Horizonte pretende se constituir nos próximos, sei lá, 4 anos. Né? Eu acho que esse me parece um grande desafio e acho que, realizando isso, eu ficaria muito profissionalmente, pela minha pouca vivência no universo do turismo, de ter sido responsável, né, ou estar à frente, junto com o presidente Gilberto, os outros diretores e diretoras da Belotour, né, entregando esse plano de rota, assim, ou esse, essa ideia de futuro para a cidade de Belo Horizonte, para o Isso é setor de muito turismo importante isso. de Belo Horizonte. Né? Beleza. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, Golfo. Queria que você deixasse uma mensagem para todos aí, belo-horizontinos, todos os militantes aí do turismo na capital Olha, mineira. a mensagem é uma mensagem que a gente realmente trabalhe cada vez mais unidos, né? Que a gente tente fazer com que as agendas, com que as ações, os projetos, né, possam ter uma integração cada vez maior, porque se não unirmos esforços, vai ser muito difícil. Né? O setor ele foi muito impactado. Então, mais do que nunca, eu acho que o desafio agora é essa cooperação contínua, esse engajamento contínuo num projeto comum de que o Belo Horizonte seja um destino turístico importante no cenário nacional. Não tem dúvida. Né? Cumprir esse objetivo mesmo, é uma missão importante essa, né? De Com ter o Belo certeza. Horizonte como talvez, não vou falar que é o melhor, mas talvez um dos melhores destinos da América Eu Latina. acho que dentro da sua característica, dentro da sua identidade, né, como essa porta da cozinha, né, e da cultura mineira, né, e com a sua tradição de modernidade, né, a gente possa construir aí realmente uma atratividade, uma competitividade no cenário nacional. Isso mesmo. Bofa, obrigado, viu? E é isso. Obrigado por contar aqui um pouquinho da sua história, que me surpreendeu e vai surpreender muita gente pela essa experiência fantástica dos festivais.
E sucesso aí na sua empreitada como diretor da Belo Tour. Obrigado, Hernani. Prazer estar contigo aqui e desejo também vida longa ao Papo Mineiro. Obrigado, um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Então, hoje nós tivemos então o executivo, Marcos Vinícius Boffa, diretor de políticas do turismo e de inovação da Belo Tour, e com uma vasta experiência que acho que surpreende e me surpreendeu pela vasta experiência mesmo, né? De tanta coisa, de tantos festivais. Espero que tenham gostado e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.